E aí galera, aqui é o Pedro e hoje estamos em mais um Crazycast Review. Dessa vez sobre a Akame ga Kill, né? Tava muito atrasado essas reviews, tanto que eu tô fazendo aqui sozinho, sem um Binho. Vou estar fazendo do episódio 7 ao episódio 11. Então vai ser talvez uma review longa, né? Ou não. Mas eu anotei bastante coisa aqui pra poder comentar. Afinal são vários episódios aí. E deu uma mexida ali na história do Shonen, né? Então vamos lá. Bom, a gente no episódio 6, né, a Cheryl tinha morrido, tinha causado impacto, né, eu e o Bill comentamos sobre a morte dela e tal no vídeo passado. E aí nesse episódio 7 e 8 se inicia uma intriga política, né, que aquela grande general volta para a capital e ela começa a gerar morte aos opositores do primeiro-ministro. E ela faz que a culpa caia em cima da Night Raid. Então ela vai orquestrando meio que um jogo político ali com os caras. Isso é a parte bacana, que a Akame ga Kill se mostra tímido, mas tem potencial, que é a questão da política, né? O império, o continente, as nações, o vasto império, a história. E isso é um dos poucos pontos, entre aspas, originais que o anime tem e que te dá um incentivo de continuar, né? Esses pouco a pouco. Acontece coisa lá, coisa aqui, e nos leva à luta do Aniki e o Tetsumi contra os servos lá da General Fodona. Bom, é uma luta interessante, né? É bacana. Essa foi a primeira luta do Tatsumi que eu percebi que ele tinha chances de perder, né? E não aquele todo protagonismo que ele iria vencer, isso ia ser só enrolação. Então deu pra ir de boa, pelo menos essa parte. E é uma luta interessante, né? Tem um passado ali. E a luta mais ou menos dura todo o episódio 7 e 8. Prós, eu acho que eu achei dessa luta, dessa primeira fase, a intriga política, a intriga política que foi iniciada e parece que agora ela vai ser séria, né? Ela deu um amplo bem grande, maior que os outros episódios tinha dado. E ela promete dar mais amplos ainda. E por outro lado, assim, a direção do anime acho que ela peca muito. A Akame ga Kill, ele parece ser tipo de um mangá muito frenético, né? Aquele mangá que acontece muita coisa rápido e certos fatos, clichês, genéricos no mangá provavelmente devem não ser tão percebidos, tirando o Eiichi, claro. Mas no anime a direção ela não é tão responsável, eles acabam dando uma parada, né, dando um puxa mais fundo para dar aquele clima de não sei se é revolução ou de guerra mesmo, de conflito. Eles tentam deixar o anime mais pé no chão e não ser tão rápido. Então isso acaba ocasionando que esses clichês ficam mais expostos, né? E isso que tá atrapalhando, eu acho, que ver o anime. Porque é o seguinte, a Akame ga Kill não é um anime ruim, é um anime gostoso de se assistir, é muito bacana pra um shonen, né, de início. Geralmente shonen no início é chato. Só que assim, alguns fatores deixam a desejar, que acabam implicando aí de você ficar mais motivado pra ver. Por exemplo, diálogos meio clichês, né? Claro, aqueles que não são tão importantes, os caras vão falar e falar: eu sou o seu grande servo, eu sou fulano X, servo de imperatriz não sei o que, eu vim aqui pra te matar, hahaha. Porra, Cavaleiro do Zodíaco tá no cinema, né? Se eu quisesse eu tava lá vendo. Então, outros poréns também é coisa do tipo repetição de acontecimentos, né? Nessa spoiler, né? Vocês assistiram o episódio, o Aniki morre. Só que ele morre, de certo modo, da mesma forma da Sherry. Até a porra da chuva, velho. Até a porra da chuva. Ele vai lá, dá a armadura pro Tatsumi. Naquele ponto da luta você já sabia que o Tatsumi ia vencer, né? E tem todo aquele drama que você sabe que mano, ficou estranho. Por mais que a morte dele seja, eu acho que não foi tão dramática quanto a da Sherry, né? A da Sherry, assim, foi dramática, mas foi rápida. Isso deu um baque maior. Porém, os outros fatores clichês ficaram... Putz, ok, né? É uma morte de impacto na trama ali na hora, mas como cena ela tem alguns defeitos. Essa cena é exatamente ao contrário. Ela é como se não tem tantos defeitos, mas ela não tem esse impacto porque a Sherry já morreu e porque é a mesma cena, basicamente, até a chuva. Então assim, se o diretor ele não tem capacidade, ou se ele não tem a vontade de querer mudar esses pontos repetitivos, clichês, que ele tem esse poder, ele é o diretor. Se ele não fazer isso, o anime vai ser só um segmento do mangá, com os mesmos defeitos do mangá e até mais defeitos que o mangá,
porque o mangá, como eu disse pra vocês, é frenético, então algumas coisas ficam despercebidas ou nem importam se tem ou não. E no anime, como ele é mais parado, ele é mais puxado, esse parado entre aspas, né? Isso acaba ficando mais exposto e vai dando problemas no anime, e isso pode ficar meio ruim. Então assim, direção foi o que pesou nesse episódio 7 e 8. No episódio 9, achei a direção bem tranquila. Não rolou nenhuma pressão pós-morte, né, pela perda do Annick. Ainda bem, nós já tínhamos sentido com a perda da Cheryl, não precisava repetir tudo. Até as frases clichês de superação estavam mais pro lado, isso foi bacana. E no 10 começa a demonstração de força lá dos Jaegers, né, que é o novo grupo lá, os novos servos da General Fodona. E o grande feito, né, ela se apaixona pelo Tatsumi. E o pior, cara, que isso, de tantos clichês que o anime teve ali, de pontos clichês, né? Não é isso que faz você, putz, não acredito. Porque, de certo modo, ela se apaixonar pelo Tatsumi, por mais que seja horrivelmente clichê, horrivelmente tosco, né? Uma general do Império se apaixonar pelo molequinho lá, rebelde. Serve pra alguma coisa, tem um propósito. A gente vai poder ver, ou a gente poderia, né? Porque acontece depois. O Tatsumi ele escapa dela, mas se ele pode voltar, não sabemos ainda. A gente pode ver como vai ser o olhar do Tatsumi, o ponto de vista dele dentro dos olhares do Império, né? Ou seja, no ponto de vista do Império, do pessoal ali. E também se ele vai escolher aquela questão muito abordada em revoluções, em ideologias de revolta em si. Se a pessoa, né? Quando a pessoa é uma pessoa chave para uma revolução, alguma coisa tipo, uma pessoa importante, se ela começa a procurar o idealismo egoísta dela, o idealismo próprio, e não da ideologia que ela tinha, no caso deles, vencer o Império, ela pode mudar de ideologia. O que eu tô tentando dizer é, por exemplo, se o Tatsumi for ficar lá no Império com a mulher, ele pode gostar, né? Ele pode entender o ponto de vista dos caras e ele pode deixar a revolução. Isso pode acontecer. Seria interessante ver esse lado. E é isso que essa proposta pode acontecer da general, trazer o Tatsumi pro lado do imperador, né? Um grande exemplo, tem vários exemplos disso, né? Emily do Carme, por exemplo. Ele era anarquista e em certo momento da ideologia dele, ele começa a pensar mais nele, querer a fama dele, né? Outros ideológicos vão ser comprados, né? Você traz esse cara, compra ele, dá uma boa vida pra ele vai esquecer essa tal revolução e tudo mais. E no caso do Tatsumi isso é compreensivo, já que ele é alguém pobre, fudido, e ele só quer ajudar o pessoal lá da vila dele, né? Isso nos leva ao episódio 11, que tem uma luta chata, onde você sabe que eles vão vencer e só serve pra apresentar os novos membros da Night Raid, né? Bom, sobre o episódio 11, é um cocô, eu achei assim, simplesmente horrível, sabe? É umas lutas... Eu sei que aquele otaku mais... Uau, é sangue, cara! Vai mandar eu me fuder, mas eu sou um cara que gosta de ver conteúdo, né? Então pra mim, luta de espada, que eu sei que a Akame vai cortar a cabeça do cara, não tem sentido pra mim. Eu já sei que ela vai cortar a cabeça do cara e é a animação de truque, então indifere. Mas assim... É uma luta que você sabe que a Night Raid vai vencer e tudo mais. Aparecem uns caras toscos, eles matam lá o cara e tal. E é apresentado... Não é apresentado, né? É apresentado só um, mas tem 2 novos membros da Night Raid para substituir a Sherry e o Annick. Bom, sobre isso é complicado dizer agora. Eles podem dar a impressão neste momento, só com esse episódio 11 acontecido, o seguinte: morreu 2 personagens da organização e nós vamos substituir por mais 2. Eu, pessoa aqui, jovem, que estou assistindo o anime e já considero alguns fatores dele clichê, mas assim, gosto de alguns pontos que ele é abordado, fica o seguinte: será que todo mundo que for morrer na Night Raid eles vão substituir? Então isso perde totalmente o impacto de todas as mortes. É igual Gantz, pra quem conhece. Chega um limite de Gantz que morte você tá cagando e andando, porque você já sabe que... Eu não vou dar spoiler de Gantz aqui, né? Mas enfim, acontece mais ou menos algo parecido. Se Kamigaki seguir esse mesmo padrão, ele perde um puta ponto legal, que é o carisma dos personagens. Porque pra que você vai trabalhar na carisma dos personagens se ele vai morrer depois, tem o risco dele morrer depois, e você vai substituir? Não é, por exemplo, Game of Thrones, onde você tem vários personagens, entre aspas, realistas, que são apresentados, independente dos acontecimentos, eles podem morrer.
né? Aí você fala, ah, Pedro, mas em Game of Thrones os caras têm carisma, mas morrem também. Sim, eles morrem também, mas eles não são, entre aspas, substituídos. O que ele fez, o que ele deixou de fazer na trama, fica a marca dele ali. O que o Annick e o que a Cheryl fez até agora não tem muita marca, né? Eles ajudaram ali na Revolução e incentivaram o Tatsumi, né? Que vai ser alguma coisa com certeza no anime. O único lado bom dessa luta é que a Kami luta de pijama, né? Que isso que é muito interessante. A luta foi tão chata que ela nem vestiu a porra da roupa. Enfim, um dos membros dos Jaegers lá é a irmã dela. A gente espera esse confronto entre os dois. Bom, vamos lá esperar os episódios de Akame ga Kill. Tá divertido por enquanto. Os clichês não estão forçando nada assim pra parar ainda. Esperamos que eles diminuem e abram amplos melhores, né? A animação no geral foi ok. Então é isso, galera. Essa foi a minha review dos episódios de Akame ga Kill atrasado. Eu vou fazer várias reviews atrasadas de Akame ga Kill, vocês esperem. Não sei se vai ser com o Binho junto comigo, né? Então, qualquer coisa aí, vocês xingam ele. O canal é dele mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo. Vocês podem dar joia aí no vídeo pra ajudar a gente na divulgação, beleza? Compartilha esse vídeo com um amigo seu, qualquer coisa do tipo. Comenta sua opinião aí, beleza? Visita meu canal, que é o HCTV, o link vai estar na descrição. Lá eu faço review de outros animes, faço uma análise de animes em geral. Espero que vocês gostem. Desculpem qualquer coisa, debates nos comentários. Até a próxima, falou! Reddit Suzuko, continue conosco.